Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. O tema de hoje nós vamos falar sobre Maio Cinza, é o mês de conscientização sobre o câncer cerebral. Para isso, tenho dois médicos convidados conosco nos estúdios que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa doença. Dr. José Osvaldo de Oliveira Júnior, neurocirurgião do IANSP e também do AC Camargo, e Dr. Yuri Santana Neville Ribeiro, neurocirurgião do ICESP. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, doutores. Olha só, doutor José, vou pedir então para que o senhor comece nos explicando uma diferença básica que inclusive o senhor comentava com a gente nos bastidores, que é sobre câncer do cérebro e câncer no cérebro. Nós temos os tumores que são tumores do cérebro. A origem celular do tumor é de células do cérebro ou da medula. Então é do sistema nervoso central. E existem tumores que estão no cérebro, mas são originários de outros órgãos. No caso da mulher, por exemplo, como as mulheres têm tumores de mama, tumores com metástase, e 99% dos tumores de mama são em mulheres, você tem um aumento de incidência de tumores no cérebro, mas que não são do cérebro, quando se diz em relação às mulheres. E aí, doutor Yuri, o que a gente pode falar com relação ao perfil desses pacientes, né, também que tem a maior incidência? São mulheres, são homens, qual a faixa etária? Pegando, então, os que têm o câncer primário, inicial no cérebro. Bom, feita essa distinção sobre os tumores que ocorrem no sistema nervoso central, principalmente os tumores que são classificados como os tumores primários, que são aqueles que são originados das células que compõem o nosso sistema nervoso central, seja no cérebro ou na medula espinhal. Os tumores e os cânceres que acometem essa região do corpo, eles ocorrem ao longo de toda a vida das pessoas, para falar a verdade, né? Nós temos aí um grande pico de incidência logo na infância. Para se ter uma ideia, os cânceres no cérebro são os principais tipos de câncer sólido que acometem a faixa etária pediátrica. Então, se a gente for olhar, é um grande representante, existe aí uma grande representatividade do tipo de câncer no cérebro em crianças. Só perdendo apenas para as doenças linfoproliferativas, que são o linfoma e a leucemia. Então, de fato, é uma faixa etária duramente acometida por esse tipo de câncer. Logo depois, na idade adulta jovem, essa incidência ela cai bastante ao longo dos anos e ela volta a ter uma incidência progressivamente maior com o passar dos anos. Geralmente, mulheres e homens eles são acometidos de uma forma muito semelhante. Em alguns tipos específicos de cânceres do cérebro, as mulheres são as mais afetadas, enquanto que outros tipos de câncer, os homens são aqueles mais afetados. Mas, de modo geral, é um tipo de câncer que afeta mulheres e homens em uma incidência muito parecida e de forma progressiva ao longo da vida. Doutor José, quais são os tipos de câncer cerebral? Tem alguns tumores que são considerados benignos. Eles têm uma malignidade baixa ou sem malignidade. Esses tumores, eles guardam uma fronteira quando eles começam e quando eles terminam, o que facilita a retirada. Desculpe. Então, esses tumores não são invasivos. E a dificuldade em tratar esses tumores está na localização, se eles são mais superficiais ou profundos, se eles estão perto de áreas que são importantes para a função cerebral. Então, se está perto da área da fala, se está perto da área da interpretação das coisas, da interpretação da linguagem falada, escrita, da codificação dos movimentos. Então, cada local do cérebro tem uma função mais ou menos específica. E isso vai estar relacionado ao sintoma que vai dar. Bom, então, quando esses tumores estão num lugar que você não percebe tanto sintoma, corre o risco desses tumores crescerem e só se manifestarem tardiamente. E daí você já tem invasão de estruturas e fica mais difícil tratar. Por isso que é importante a gente falar sobre esse tema e divulgar a possibilidade
de um sintoma que acontece na gripe, podia acontecer num tumor cerebral. Então, daí você sabendo que essa possibilidade e esse conhecimento ser divulgado para mais pessoas, você pode atender com precocidade e também ter melhores resultados. Mas os tumores malignos são aqueles que são infiltrativos e que a gente não fala de cura. Fala de controle, fala de remissão, fala de períodos em que aquele tumor esteja fora de atividade. Mas dificilmente se fala em cura. Já os tumores benignos, é possível de falar em cura. Agora nós estamos tendo resultados, em bons resultados, e um pouco mais de 50% dos doentes com câncer são agora tratados e curados. Nós temos ambulatório de curados, por exemplo, que são pessoas já de idade que tiveram tumores, como o doutor Yuri falou, em faixa etária menor, mais tenra, né? Uma das coisas que é importante salientar, que é preciso falar sobre o assunto. O que a Assembleia está fazendo e promovendo esse programa, por exemplo, é um ato em prol da divulgação. Tem gente ainda que tem um preconceito e não fala nem na palavra câncer. Meu tio morreu daquela doença. Mas não fala a palavra. Quer dizer, existe ainda na sociedade um tabu, muito preconceito a respeito. E falar sobre o assunto ajuda até ter melhor prognóstico do tratamento. Doutor Yuri, gostaria de complementar? Não, eu complementaria que, na verdade, quando o assunto, de fato, ele é muito extenso, né? Quando nós falamos de doenças neoplásicas, que são essas doenças relacionadas aos tumores, existe, primeiro, às vezes, uma grande confusão relacionada aos temas, que são como a doença ela é tratada, né? Então, nós falamos genericamente de tumores que nascem no tecido cerebral e aqui esses tumores eles podem ser classificados, digamos assim, em tumores benignos, com uma ressalva que logo mais eu falarei, e os tumores malignos, né? Quando nós falamos de câncer, nós estamos aí falando especificamente dos tumores malignos, ou seja, tumores que têm um comportamento biológico de um rápido crescimento, de invasão e de infiltração de áreas cerebrais distantes e que estão relacionados a sintomas neurológicos muito graves. Por outro lado, a gente também não pode deixar de levar em consideração que os tumores considerados benignos, eles também podem ser perigosos, né? Quando a gente usa esse termo benigno, pode terminar passando uma falsa impressão de que são tumores indolentes e que são tumores que, eventualmente, nunca trarão nenhum tipo de problema para o paciente. E, na verdade, não é exatamente desta forma. Nós nos referimos aos tumores benignos, àqueles tumores que têm um comportamento biológico de um crescimento mais lento, que não costumam invadir outras estruturas cerebrais, mas, a depender da localização deste tumor, mesmo um tumor considerado benigno pode sim trazer sérias consequências para o paciente. Então é muito importante que a gente esteja aqui hoje conversando sobre esse assunto, sobre esse tema, tentando entender quais são os sinais e os sintomas que eventualmente estão relacionados à ocorrência dos tumores no cérebro, para que a gente possa adotar as melhores estratégias de tratamento e trazer segurança para os pacientes. Quer dizer, o tumor benigno não necessariamente ele é tranquilo, inofensivo, podemos dizer assim, né, doutor José? Exatamente. Os tumores são benignos, mas como o doutor Yuri falou, a localização pode tornar aquele tumor irressecável, ou cuja retirada daquele tumor que traria a cura fique impossível, porque vai trazer danos iguais ou até piores que o próprio tumor. É importante falar que a cirurgia do tumor cerebral é diferente do tumor em outras áreas. Você pode fazer uma ressecção do tumor e trazer a cura em lugares diferentes, no pulmão, no rim e tal. Por exemplo, quando você tem órgão duplo, você pode tirar um órgão inteiro com tumor
com margem de segurança grande. No cérebro, você não pode usar esse tipo de tratamento, tirar em bloco e retirar a margem de segurança, onde poderia haver resíduo de células. Você não pode fazer, porque senão você estaria fazendo mais mal que o próprio tumor estava fazendo. Você pode trazer mais sintomas e sinais da doença. Então, é por isso que esse tipo de tratamento cirúrgico, que é um dos tratamentos, não se resume a isso, mas é um dos tratamentos. O tratamento é não só multidisciplinar na área médica, mas multiprofissional, se a gente pensar nos outros profissionais da área de saúde que estão envolvidos. O tratamento é complexo, mas a cirurgia é totalmente diferente de outros locais que a gente tem no corpo humano. Doutor Yuri? Bom, a premissa do tratamento cirúrgico, ele de fato é um tratamento de abordagem multidisciplinar. Quando nós estamos falando de câncer no cérebro, nós precisamos sempre lembrar da participação dos vários profissionais que atuam no sentido de oferecer uma linha de cuidados, uma jornada de tratamento completa para os pacientes que sofrem dessa doença, né? Então, geralmente, os profissionais que atuam nesse sentido são médicos oncologistas, os neurocirurgiões, mas também neurologistas, radioterapeutas, fisiatras, cuidando aí da reabilitação de pacientes que eventualmente apresentem algum tipo de necessidade de reabilitação, e todos os outros profissionais da área da saúde que também vão atuar nesta jornada de tratamento, ou seja, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então, é uma gama de profissionais todos envolvidos aí na abordagem e no cuidado da linha de tratamento dos pacientes. E aí a gente falou também um pouco nos bastidores sobre os sintomas e os sinais de alerta desses tipos de câncer, né? O doutor José mesmo comentou aqui que às vezes podem ser em algumas áreas que os sintomas são muito parecidos, inclusive com outras doenças, né? E isso traz um retardo aí no diagnóstico, que pode fazer com que esse câncer muitas vezes se espalhe, se tornando muito mais até comprometedor do que se ele tivesse sido percebido logo no início, né, doutor? Por exemplo, a dor de cabeça, que é um sintoma bastante comum, é bastante comum também em pessoas que não têm câncer. E isso acontece com pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, ou cefaleia tipo tensional. Essas pessoas não têm câncer, mas têm dor de cabeça. Quando essas pessoas têm dores devido a um câncer, pode haver um período em que ela não procura o médico porque acha que é só um tipo diferente da dor de cabeça que ela tem no dia a dia. Então, é importante a gente saber que a dor de cabeça, quando ela é diferente, diferente dos padrões que a pessoa sente, é interessante procurar um médico. Tanto se for intenso ou se for num período diferente, uma pessoa que tem uma dor de cabeça vespertina, no final da tarde, em peso, que é uma dor relativamente frequente, principalmente na área urbana, que é chamado de cefaleia do tipo tensão, essas pessoas podem ter uma dor um pouco diferente, que é predominantemente que ocorre na manhã ou quando fica com a cabeça mais baixa ou deitado. Então essas pessoas elas podem ter também náuseas e vômitos associados. Então quando se associa a vômito que não tinha antes, mas a enxaqueca pode ter, mas que logo depois do vômito melhora a dor de cabeça, é um sinal que pode ser um tumor. Outra coisa também que a gente orienta mudou o padrão da dor, procure um médico, pode ser outra coisa. As outras coisas, enxergar duplo não é comum, mas tem pessoas que às vezes têm problemas oculares já antigos e tal. Então, o passado da pessoa também ajuda. Se você tiver tumor na família, isso quer dizer que... E o tumor, a gente sabe, o tumor cerebral tem aspectos hereditários e aspectos adquiridos ambientais. E a família, às vezes, compartilha de ambos os aspectos. Compartilha os genes e compartilha o modo de vida.
Tem familiares que até compartilham o tipo de emprego. Então, pessoas que trabalham em siderúrgica em várias gerações, ou em indústria química. Às vezes é fácil você conseguir para um filho um cargo ou uma colocação numa empresa que o pai trabalhava e que o avô trabalhava. Então, você está compartilhando ambientes que podem ser fatores de desenvolvimento do câncer. Doutor Yuri? Retomando a questão dos sintomas, né, o Dr. José Osvaldo ressaltou muito bem a questão da dor de cabeça como sendo aí um dos principais sintomas relacionados à ocorrência do tumor cerebral. E não somente uma simples dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça habitualmente associada a outros sintomas que nós encaramos isso como sinais de alarme e que, deste modo, as pessoas que sofrem uma dor de cabeça com algum desses sinais de alarme, o recomendado é que elas busquem atendimento médico especializado para prosseguir a investigação. Mas existem vários outros sintomas também que estão relacionados aí à ocorrência do câncer no cérebro, né? Então, primeiro é importante nós falarmos um pouco sobre o órgão, sobre o cérebro propriamente dito. Esse é um órgão muito importante dentro e um dos principais componentes aí dos órgãos que compõem o sistema nervoso central. E ele acaba sendo um dos responsáveis pelas principais funções neurológicas dos seres humanos. Então, a depender de onde o câncer no cérebro ele se origina, a pessoa pode apresentar uma série de outros sintomas, além da dor de cabeça, que termina sendo, de fato, um sintoma muito prevalente nesses pacientes. Então, por exemplo, as pessoas podem ter dor de cabeça, mas também ter outros sintomas, como, por exemplo, dificuldade para movimentar alguma parte do corpo, paralisia de um lado do corpo ou da face também, dificuldade para se comunicar verbalmente, ou seja, uma pessoa que passa a apresentar dificuldade para lembrar algumas palavras ou começa a trocar uma palavra por outra de forma indevida. Existem também cânceres no cérebro que se manifestam por alterações do comportamento e também do raciocínio. Ou seja, uma pessoa ela passa a ter uma mudança súbita de um comportamento, ela passa a ter um padrão mais depressivo, ou ela passa a ter dificuldade para raciocinar, e isso afeta a pessoa nas mais variadas atividades da vida diária. Então é importante também reconhecer outros sintomas neurológicos que também estão associados à ocorrência de um câncer no cérebro. Existe um quadro que também é muito comum, que é a ocorrência de crises convulsivas, ou seja, muitos cânceres no cérebro se manifestam pela primeira vez como a ocorrência de uma crise convulsiva e, sem dúvida alguma, a ocorrência de uma crise convulsiva deve sim motivar a busca por atendimento médico e uma realização de uma investigação complementar. E como é feito esse diagnóstico? Ou seja, imagino que tenham alguns exames. Então vamos lá. No que diz respeito ao diagnóstico, tudo começa com uma avaliação médica, né? Ou seja, isso tudo começa com uma anamnese, em que o médico ele realiza uma série de perguntas e o paciente ele vai trazer aí as informações relevantes ao que está ocorrendo de errado com ele, o que é que ele vem notando em termos de sintomas neurológicos. E além da anamnese, o médico ele realiza o exame físico neurológico. Uma vez feita essa avaliação, que geralmente ocorre dentro de um consultório médico, ocorre aí a necessidade da realização de exames complementares, né? Então, esses exames complementares, nós temos aí os principais representantes sendo a tomografia computadorizada do crânio e a ressonância magnética do encéfalo, sendo esta última a principal modalidade, aquela que traz uma rica e detalhada descrição aí dos aspectos estruturais do tecido cerebral e termina sendo aquela modalidade de investigação mais amplamente utilizada em todo o mundo. Doutor, gostaria de complementar? Eu queria falar que só reforçar a ideia de que o principal exame é o exame físico, o exame da anamnese, é a consulta médica. A consulta médica é o principal exame. Como o próprio nome
que o doutor Yuri falou, os exames são complementares, os exames de imagem, mas são complementares. Então, o principal é a consulta médica. E é importante a gente reforçar a importância do médico, porque, às vezes, numa pandemia, a gente pensa nos profissionais de saúde e muitas promessas são feitas de carreiras, de empregos, de melhores condições de trabalho, mas passou a pandemia, as coisas se sedimentam e o agradecimento se evanece no tempo. Mas uma coisa importante é que, do mesmo jeito que nós estamos assistindo um aumento avassalador de novas vagas nas faculdades de medicina que estão abrindo, do mesmo jeito que nós estamos aumentando o número de colegas, nós não vemos a melhora na qualidade dos formandos. Então, isso cria uma ideia paradoxal. Quer dizer, a sociedade ela quer número ou quer qualidade? E uma das coisas que a gente vê é que ela se divide, porque ela quer número, parece não se importar com a qualidade e, ao mesmo tempo, defende uma punição rigorosa aos possíveis erros médicos. Isso parece até uma posição esquizofrênica da sociedade. Ainda bem que nós temos representantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que possuem uma representatividade de todos os setores. E é importante valorizar o médico, valorizando a consulta médica, valorizando a pessoa do profissional médico. Obrigado. E aí, doutores, vocês levantaram uma questão muito importante, doutor José especificamente, que são os aspectos ambientais, né? O senhor pontuou que tem fatores hereditários também, mas que tem esses aspectos ambientais também que influenciam. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre quais são, por favor, doutor Yuri. Perfeito. Sempre quando nós falamos de uma doença tão grave como a ocorrência de câncer, é sempre importante que a gente procure entender como médico, até para que a gente possa orientar a população, quais são os fatores de risco relacionados à ocorrência dos cânceres. Quando o assunto é câncer no cérebro, infelizmente nós conhecemos ainda muito pouco sobre quais são os principais fatores de risco relacionados à ocorrência dos cânceres no cérebro. De modo geral, quando nós pensamos em algumas síndromes genéticas, ou seja, aquelas síndromes que estão relacionadas a doenças que ocorrem bastante frequentemente dentro de algumas famílias, e isso acaba sendo sim um fator de risco, mas acaba representando a minoria dos cânceres que nascem no tecido cerebral. Por outro lado, nós temos os fatores ambientais, temos aí, por exemplo, a exposição à radiação como sendo um reconhecido fator de risco para o desenvolvimento de câncer no cérebro, e isso está associado, por exemplo, à ocupação, à exposição ocupacional, por exemplo, ou até mesmo à proximidade do local onde a pessoa mora, de indústrias petroquímicas, indústrias químicas, siderúrgicas, por exemplo, e a exposição a metais pesados também. Mas também, por outro lado, existe um tipo de exposição que a pessoa ela não tem como evitar, como, por exemplo, algumas pessoas que durante a infância precisaram realizar algum tipo de tratamento com radioterapia. Então, por exemplo, algumas crianças que sofrem de leucemias, elas precisam ser submetidas ao tratamento de radioterapia de todo o crânio e da coluna vertebral. E isso se traduz, no futuro, a um aumento na incidência de cânceres no cérebro. Mas, de modo geral, os fatores de risco, eles conhecidos, ainda são muito poucos, para falar a verdade. Doutor José? É importante, então, esses dados são colhidos na anamnese. É importante a pessoa não selecionar o que fala para o médico, porque muitas vezes a pessoa vai com pauta para o médico, acha que a consulta vai ser curta, e às vezes mas e vai falar sobre o que ela sente naquele momento ou nos momentos recentes da vida dela. É importante falar sobre todo o passado. Ela pode não perceber, mas o médico precisa saber para poder fazer a ligação. Não só de trabalho, exposição. Nós temos, felizmente e infelizmente, nós moramos num país tropical
e que nós temos, a maior parte das vezes, sol. E a exposição ao sol também é um fator de risco para câncer, principalmente câncer de pele. Mas como a gente falou sobre as metástases antes, existe a possibilidade de você ter metástases secundariamente a tumores de pele que ficaram expostos ao sol. E assim por diante. Então, tomar cuidado. Agora nós vamos começar num período um pouco mais ameno de inverno, né? Daqui a pouco. Mas lembrar de se proteger quando vai se expor ao sol. Muito bem, eu vou fazer um rápido intervalo no programa Lesp em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lesp em Pauta de hoje. E aí nós voltamos a falar então sobre o tumor cerebral, né, com os nossos médicos convidados. E aí eu gostaria de, antes de continuarmos o bate-papo, saber dos senhores a chance de cura. Vocês falaram um pouco no primeiro bloco, né, principalmente o doutor Yuri comentou para a gente não menosprezar também, né, a questão desses tumores chamados benignos, né, mas que a história não é bem assim. Mas vamos falar um pouquinho sobre o índice de cura. Então, nem sempre um tumor achado, um tumor detectado, é um tumor que deve ser retirado ou tratado. Às vezes o tumor ele tem características de benignidade, mesmo a gente não tendo a natureza histológica dele. Isso quer dizer o seguinte, às vezes, num paciente idoso, que aparece um tumor pequeno, junto à meninge, junto à membrana que recobre o cérebro, e que tem, vamos dizer, características de um meningioma, que é um dos tumores chamados benignos, muitas vezes a gente só observa com exame, você faz exame seriado e não opera, né? Então, nem sempre você precisa, nem opera, nem irradia, é pequeno, tá? E está num lugar que você pode acompanhar só. De outra maneira, às vezes você é obrigado a saber qual é a natureza. É como se você soubesse que você achou aquela lesão e você não sabe o que vai acontecer. Se ela vai se comportar de maneira benigna, com crescimento muito lento, ou de maneira agressiva, dobrando o número de células em curto período. Então, daí às vezes é importante. Dependendo da localização, a cirurgia é de acesso mais fácil e você pode fazer uma cirurgia e retirar inteiro. Mas, dependendo da localização, está profundamente situado. Então, você pode fazer uma biópsia, pegar um pedaço, uma amostra do tumor, para saber como que provavelmente ele vai se comportar, como se fosse um tumor maligno ou não. E como o doutor Yuri falou bem, isso tudo depende da localização, da profundidade e do acesso a uma cirurgia de ressecção. Então, essa ideia é bem importante a gente ter, que cada caso vai ser estudado como um só. Mesmo que naquela família já tenha tido tumores parecidos, aquele membro tem que ser tratado particularmente. Então, cada tratamento é desenhado para cada indivíduo, né? Falar sobre cura, a gente depende muito, na verdade, do comportamento biológico do tumor. Então, quando a gente fala de câncer no cérebro, na verdade, nós estamos falando aí, dentro desse grande capítulo, de dezenas e dezenas de tipos e subtipos de tumores que nascem e se desenvolvem no tecido cerebral. Do ponto de vista técnico, nós classificamos esses tumores em graus histológicos. Existe uma classificação que gradua esses tumores em graus 1, 2, 3 e 4.
Habitualmente, os tumores passíveis de cura, ou seja, de resolução completa do problema, são os tumores classificados como grau 1. Por outro lado, os tumores que apresentam classificação grau 2, 3 e 4, eles apresentam aí uma probabilidade de cura cada vez mais baixa, para falar a verdade. E aí o objetivo principal do tratamento médico e multidisciplinar não é exatamente a cura, mas sim o controle da doença. Aí eu acho importante a gente falar também, a gente só pincelou no primeiro bloco, mas as formas de tratamento, né? O Dr. José comentou até sobre algumas cirurgias que não são necessariamente indicadas para todos os casos, né, doutor? Isso é importante a gente ter noção, mas a gente tem que saber com que nós estamos tratando. Então, por exemplo, ninguém vai fazer uma radioterapia com base apenas em exame de imagem, que é um exame bom, dá muitas informações, mas não dá informação de certeza. E como o doutor Yuri falou, a própria radioterapia pode induzir novos tumores. Então, e outras complicações próprias do método de tratamento. Então, é importante saber do que nós estamos tratando. Assim como tem tratamentos medicamentosos, né, que são geralmente sintomáticos. Então, por exemplo, você trata as dores, você trata a convulsão com antiepiléticos, você faz o tratamento conservador. Às vezes você usa a medicação para diminuir a inflamação, diminuir o inchaço cerebral que geralmente fica em volta do tumor. Então você usa medicações. Essas medicações não são isentas de efeitos adversos, de efeitos colaterais que são ruins para o indivíduo. Então tem que ser sempre monitorizado, fazendo uma vigilância a respeito do tratamento. Por exemplo, os corticoides são extremamente bons para o inchaço que fica em volta do tumor. No entanto, eles podem induzir uma doença que se chama doença de Cushing, induzido pela medicação. E mesmo quando você vai suspender, você tem que tomar o cuidado de retirar devagar. Também, às vezes, convulsão. O tratamento da convulsão é feito com medicações que você tem que tomar, que lançar mão de conhecimentos clínicos e de acompanhamento que a gente tem ambulatório de pacientes que não têm tumor. Mas esses conhecimentos são também aplicados nesses pacientes. Uma das coisas que a gente frisa é fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito quando você não tira o tumor inteiro, você tira um pedaço. É um diagnóstico por amostragem. Você vai tirar é como se fosse um caminhão cheio de sacas de arroz ou de feijão, e você, furando uma saca, vai tirar, vai saber que tipo de feijão. Só que, às vezes, você tem sacas de feijões diferentes. E, às vezes, você pode ter um diagnóstico não perfeito, porque é por amostragem. Então, quando a gente vê e você classifica o tumor histológico, o médico patologista vai examinar, olha, é um grau 2. Para quem faz a biópsia, isso quer dizer o quê? No mínimo grau 2. Porque você tirou, é grau 2 em um pedacinho do tumor. Mas pode ser que outros sejam mais. Então, quando a gente fala de gradação de malignidade em biópsias, você está falando do grau mínimo que tem aquele tumor. Se pegar o mais maligno, daí é aquilo lá mesmo. Então se faz uma cirurgia minimamente invasiva, que é para você só tirar um pedaço. Existe uma precisão muito grande. Você vê que o doutor falou de 2 tipos de imagem que são fundamentais. Uma imagem que é obtida pela tomografia computadorizada e a outra que é obtida pela ressonância magnética. Nós fazemos fusão virtual no computador das 2 imagens, pegando o melhor das 2. A ressonância ela dá uma precisão matemática da localização, enquanto que a ressonância, você visualiza o tumor e as estruturas
vasculares, tal. Então, você calcula até o risco e o melhor jeito de chegar naquele tumor, com um trajeto mais seguro. Então, você faz apenas um buraquinho na cabeça para poder entrar a sonda e tirar um pedaço. O doutor podia complementar, então. Bom, complementando a questão das técnicas, né, que nós temos hoje. Hoje a medicina ela conta aí, de uma forma ampla, com 3 modalidades de tratamento contra os cânceres que se desenvolvem no cérebro. Uma delas é a cirurgia, que eu vou falar com maiores detalhes. Existe também uma outra modalidade que se chama radioterapia e os tipos e subtipos de radioterapia, que é uma importante arma terapêutica que nós temos aí no arsenal das técnicas disponíveis para o tratamento. E uma terceira modalidade que nós agrupamos como as modalidades de tratamentos sistêmicos. Dentro dessas modalidades, nós estamos falando da famosa e tradicional quimioterapia, mas também das novas modalidades de tratamento e dos novos medicamentos que ganham o nome aí de terapias-alvo e também imunoterapia e uma série de outras modalidades mais recentes. Então, nós temos aí à disposição as 3 modalidades de tratamento e tudo vai depender do tipo e do subtipo do tumor. Em alguns pacientes, nós precisamos usar as 3 modalidades de tratamento. Então, por exemplo, no tratamento do glioblastoma, que é um tipo de câncer cerebral grau 4, um câncer bastante agressivo e, de fato, que traz aí repercussões negativas muito significativas para a vida da pessoa que possui esse tipo de câncer, é muito comum que a equipe médica precise utilizar força máxima, ou seja, utilizar o tratamento com a cirurgia, seguido aí do tratamento com a quimioterapia e radioterapia. Em outros tipos de cânceres, por exemplo, quando um paciente apresenta um câncer de mama e termina desenvolvendo metástases no cérebro, em muitas ocasiões não é nem necessário realizar cirurgia ou radioterapia desse implante do câncer de mama que surgiu no cérebro. Em algumas vezes é utilizado apenas o tratamento sistêmico com medicações que são aplicadas, por exemplo, na veia do paciente. Então, tudo vai depender de qual câncer nós estamos falando, do tipo e do subtipo, e aí a equipe médica, em uma decisão conjunta, sempre com a abordagem multidisciplinar, vai decidir sobre qual é a melhor estratégia de tratamento. Falando especificamente sobre a cirurgia neurológica para retirada de um tumor cerebral, essa é sim, de fato, uma modalidade muito relevante e talvez aquela que traga o maior impacto sobre a presença de um câncer que desenvolve no tecido cerebral. Hoje, nós dispomos aí de uma série de técnicas disponíveis, todas elas com o objetivo de aumentar a segurança das cirurgias neurológicas. Então, todo o arsenal que nós temos hoje à disposição é sempre com o objetivo de remover o máximo de tumor com a máxima segurança. Muitas vezes, o neurocirurgião ele não é capaz de remover um tumor no cérebro em sua totalidade, justamente pela proximidade aí com algumas áreas cerebrais críticas, em que a remoção cirúrgica pode trazer sequelas aí definitivas para o paciente. Então, neste caso, a melhor estratégia é remover o máximo de tumor possível e daí todos esses novos métodos que estão disponíveis na medicina atualmente auxiliam a equipe cirúrgica a justamente remover o máximo de tecido tumoral, preservando a funcionalidade, preservando todas as funções neurológicas do paciente para que ele possa complementar o tratamento com outras modalidades disponíveis hoje. Fala-se muito também sobre a medicina de precisão, ou seja, dentro aí do conhecimento médico do tipo e do subtipo e do comportamento biológico do tumor, hoje é possível desenvolver um tratamento sempre individualizado, buscando entender quais são as peculiaridades de um determinado tumor que nasce ou que se desenvolve no tecido cerebral e escolher armas terapêuticas direcionadas especificamente para aquele tipo de câncer naquele determinado paciente. Tudo isso justamente para trazer o máximo de eficácia, mas também sem deixar de lado a segurança e a qualidade de vida do paciente.
Agora, quando a gente falou sobre câncer no ou do cérebro, por exemplo, né, eu fiquei me perguntando aqui, tem alguns cânceres primários em outras partes do corpo que tem mais chance do secundário ser no cérebro, por exemplo? Sim, quando nós falamos de câncer no cérebro, existe uma classificação. Nós classificamos esses cânceres em cânceres primários, ou seja, aqueles cânceres que se desenvolvem, eles nascem e se desenvolvem de células que estão dentro do próprio tecido cerebral ou da medula espinhal. Mas existe também um outro grande representante, que são os cânceres secundários, também chamados de metástases cerebrais. Nesta situação, o que ocorre é o desenvolvimento de um câncer em uma outra região do corpo, como por exemplo a mama, o pulmão ou mesmo câncer de pele, e aí existe aí uma migração de algumas células tumorais, células cancerígenas, que saem do órgão de origem, seja na mama, no pulmão, no rim, por exemplo, e eles vão se desenvolver um ou mais ou vários implantes dentro do tecido cerebral. Então, esta é uma modalidade, enfim, um tipo muito relevante de câncer no cérebro. Para falar a verdade, em muitos estudos, quando nós descobrimos um tumor no cérebro de um paciente e a gente acredita que aquilo é um câncer, mais da metade das vezes, esse é um câncer secundário, ou seja, nós estamos ali descobrindo um câncer no cérebro, mas ele não nasceu naquela região. Ele está em outra parte do corpo e ele migrou e terminou se desenvolvendo no tecido cerebral. E daí os principais representantes acabam sendo o câncer de pulmão, que é de fato um câncer muito prevalente e ele tem sim um comportamento e uma probabilidade significativa de desenvolver algum tipo de implante no tecido cerebral. O câncer de mama, principalmente em mulheres, também termina sendo um importante representante. E um outro importante representante também é o câncer de pele, do tipo melanoma. O melanoma, ele é um câncer de pele, um câncer, ou seja, uma doença neoplásica maligna e que tem uma alta probabilidade de gerar uma metástase cerebral. Doutor José? Quando a gente fala sobre a saúde da mulher, uma das coisas que vem à mente é que a mulher tem uma grande chance de ter tumor no sistema nervoso. Grande parte é devido às metástases de mama e também de pulmão. A mulher, em alguns países, ainda continua, apesar que houve redução do tabagismo, em alguns locais, a mulher não só aderiu ao vício do tabaco, mas como também ao alcoolismo. Então, em algumas regiões, você tem essas mulheres com mais tumores de pulmão também, e tumores de bexiga urinária. Então, quer dizer, às vezes você tem esse aumento de tumores em locais que dependem um pouco da tradição e dos costumes. E houve, durante alguns anos, um crescimento e uma adesão ao alcoolismo e ao tabaco nas mulheres, o que houve, então, um crescimento de tumores que eram de outras áreas que são distribuídos pelo corpo, inclusive para o cérebro. O cérebro ele é considerado o órgão de maior investimento biológico do nosso organismo. É ele que faz a diferença de estarmos como uma espécie vitoriosa no nosso planeta. O cérebro, então, é uma joia e ela está guardada num cofre ósseo com proteção hidráulica, várias camadas, as meninges, por exemplo, o osso, tem até proteção térmica, que é o cabelo. E nós temos órgãos assim de sensibilidade que detectam perigo à distância, os olhos, órgãos de comunicação para pedir auxílios, o olfato, que é importante na caça, mas é importante também em outras áreas, principalmente ligadas aos instintos. Então, o cérebro está protegido, a audição, a cabeça
é o local do cérebro. E é o local que é considerado a joia biológica do nosso organismo. Os tumores, e é interessante que o nosso cérebro está funcionando sempre numa carga metabólica alta. Mesmo dormindo, ele está funcionando. E o que significa? Que o aporte sanguíneo é grande. Existem artérias assim, com fluxo alto que são todas elas como se fosse um freio de um carro. Tudo com uma segunda opção, um plano B. Então nós temos anastomoses, que são junções das artérias que quando diminui uma, a outra compensa e você compensa a irrigação para sempre manter. Isso é bom de um lado, protege contra a isquemia, contra a falta de sangue, tudo, dá uma boa nutrição para os elementos celulares, porém também uma via de entrada para as metástases, que viajam pelos vasos. E pode, quando a trama vascular fica mais fina, ela pode pegar e fazer um trombo, que entupir aquele pequeno vaso, né, e criar uma metástase no local. Então, uma das coisas é o tipo apesar de toda a defesa que tem, fica mais frágil a presença de metástase. A outra coisa é que o cérebro, às vezes, protege contra a quimioterapia. Nós temos uma barreira hematoencefálica que, às vezes, o mesmo tumor fora do cérebro, no tumor na área de origem dele, no órgão de origem, você faz um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, some. A quimioterapia vai ter, às vezes, dificuldade se não tiver quebra da barreira. E tem uma barreira hematoencefálica. E, ao mesmo tempo, a radioterapia também não pode fazer uma radioterapia muito agressiva, porque senão você vai lesar células que estão funcionando e estão ainda deixando a humanidade no paciente. O cérebro representa a humanidade da nossa espécie. Muito bem, olha só, gostaria de agradecer demais aos dois especialistas hoje aqui por essa aula que nós tivemos, agradecendo demais doutor Yuri e doutor José também, foi um prazer. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos também a sua presença que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet, você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.